Já bebeste o teu chá? Queridos sonhadores de Jesus, vamos então para o nosso tempo do chá da reflexão. Hoje escolhi o chá de pêssego e laranja, que é muito bom para a imunidade. Nós sabemos que a laranja tem vitamina C. Então vou servir aqui o nosso chá. Já sinto o aroma. Cheira mesmo bem. Um gole do nosso chá. Saboroso. Hoje queria partilhar convosco neste chá de reflexão sobre a saúde mental. Nós vivemos num tempo em que, por causa das situações passadas, nomeadamente a pandemia que nós vivemos, a saúde mental é algo que tem assolado famílias e muita gente. E nós não podemos simplesmente falar na saúde mental nas pessoas que não são cristãs, mas eu até acho que muitos dos cristãos, durante muito tempo, era tabu falar-se nisso. Ir a um psicólogo era tabu, ir a um psiquiatra era sinónimo de loucura, era uma hiperfé que era exercida e quem tivesse depressão estava possuída pelo demónio, tinha deixado que Satanás comandasse a sua vida. Então imaginemos as pessoas que estavam a lutar com depressões, e nós já vimos que a depressão muitas vezes até faz parte do quadro genético. Há pessoas que têm propensão para sofrerem de depressão. E eu vou pegar aqui num herói que nós conhecemos tão bem, Elias. Mas é este mesmo Elias que, depois de ter passado por esta experiência tão tremenda com Deus, quando recebe o recado de que Jezabel estava a procurar por ele para matá-lo, ele entra numa profunda depressão. E muitas vezes as pessoas pensam, mas pessoas que têm uma fé madura, que vivem grandes experiências com Deus, não podem passar de maneira alguma por uma depressão. Podemos. Muitas vezes estamos em momentos tremendos da nossa fé, em momentos em que nós fluímos, em que nós florescemos, mas nós somos humanos. E nós vemos aqui que este homem que derrotou, ele não derrotou, Deus através dele derrotou os 450 profetas de Baal, agora se intimida e foge para uma caverna e está lá retirado de todos e então começa a lamentar-se. Quando nós passamos por uma depressão, geralmente é quando nós focamos excessivamente nas situações mais difíceis. E às vezes não precisam de ser muitas, basta uma. E damos-lhe tanta importância que nós, de certa forma, fechamos o nosso pensamento, as nossas expectativas para o resto das outras coisas que nós já vivemos e que até foram positivas. E o que é que acontece aqui? Este grande homem de fé, ele está agora escondido numa caverna e está tão revoltado que quer morrer. A 1 Reis, capítulo 19, a última parte do versículo 9 e até o 10, que diz assim: E respondeu o Senhor dizendo, que fazes aqui? E Elias disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E somente eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Neste versículo nós podemos ver como Elias está destroçado, está deprimido. E então ele inicia um diálogo com Deus e de certa forma se vitimiza e culpabiliza Deus por esta situação. Quantos de nós não fazemos isto? Nós, em situações de depressão, nós perdemos a objetividade das situações, daquilo que estamos a viver. Os nossos pensamentos tornam-se extremamente subjetivos e emocionais e nós não conseguimos fazer uma avaliação correta daquilo que está a acontecer connosco.
mais um golo. É tão refrescante. Quantas vezes nós estamos a passar por uma situação de depressão, de tristeza profunda? Às vezes é a perda de um ente querido, uma perda repentina, às vezes é a perda de um trabalho, às vezes é um relacionamento abusivo que estejamos a viver. E em vez de clamarmos a Deus, nós esquecemos-nos que a nossa vida pertence a Ele e que nada do que nos acontece escapa do seu controle. É tão importante, como filhos de Deus, sabendo que o Senhor, quando se torna o nosso Salvador, Ele, o Espírito Santo, nos capacita, nos dá dons, e quando nós servimos ao Senhor, porque não há nada melhor do que servir a Deus, com os talentos e com os dons que Ele nos deu, Ele deseja que nós façamos discípulos. E então, muitas vezes, as situações mais difíceis da nossa vida, em vez de nós as transformarmos como experiências de livramento, porque Deus vem em nosso livramento, e partilharmos a nossa dor, a nossa fragilidade a outros e mostrar-lhe que, apesar desse tempo de fragilidade, de dor, o Senhor veio em nosso socorro. Vejamos Jó. Jó passou por uma situação de perda terrível, filhos, as suas riquezas, doença. A doença é uma perda, um diagnóstico terrível é uma perda de saúde. Mas ele chegou a uma altura, depois de os próprios amigos confrontarem-no, dizer tu pecaste, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e se levantará em meu favor. Então quero te dizer, quando estiveres a passar por uma depressão, eu já passei. Se me perguntares porquê é que foi, às vezes tento-me lembrar, não sei porquê. Nesses momentos, o que calou muito fundo foram aqueles que estavam perto de mim não me terem julgado, deixarem-me desabafar e, sobretudo, a convicção que eu tinha de que o meu Deus era mais poderoso que aquilo que eu estava a sentir, o medo, a angústia, ao sentir-me quase que inadequada para um sem número de coisas. O mais importante não é a depressão que tu vives, mas a maneira como tu podes sair dela. Então, desafio, não sejamos policiadores, não sejamos pessoas que condenam, que apontam o dedo, como os amigos de Jó. Vamos acercar-nos daqueles que passam por tempos de depressão, que pode ser uma adição, alcoolismo, pode ser droga, pode ser bulimia, anorexia. Vamos dar-lhes a mão. Vamos falar-lhes que a cura, a solução, o alívio, a libertação está no Deus que nós servimos. Eu espero que este chá de reflexão, tema sobre a depressão, saúde mental, vos tenha ajudado. Não sei se estás a passar por ela. Lembra-te de Elias, lembra-te de Jó. Não estás sozinho. Nós todos fazemos parte da família de Jesus. Se este vídeo fez sentido na tua vida, assiste, coloca um like, comenta, partilha com os teus amigos e familiares. Inscreve-te no canal. E antes de ir-me embora, quero deixar-vos com a nossa hashtag. Amo-vos até a lua, mas com um sabor de chá de pêssego e laranja. Bye!